Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, por favor, em nome de Jesus. Abra os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Aos diáconos ou presbíteros, veja um recadinho no WhatsApp lá do grupo, que tem que dar uma ajudinha lá para o pessoal na... Já foi? Segundo detalhe, amanhã começa um novo curso na Escola da Bíblia, tá bom? Aqueles que já terminaram um curso de interpretação bíblica, agora começa um novo curso, que é o curso de discipulado, e que na verdade ele trata especificamente dos fundamentos da fé e dos elementos mais primários, né? Para que a gente realmente entenda e confesse a Jesus de maneira consciente. Então, amanhã começa o novo curso, que é de discipulado, então os espero amanhã para dar continuidade à jornada de aprendizado. Lembra? Celebrar, o nosso tripé de sustentação para o nosso relacionamento com Deus. Celebramos como igreja nos domingos, nos aprofundamos no conhecimento de Cristo, no estudo bíblico na Escola da Bíblia de segunda-feira, e na terça-feira nós temos o quê? Célula, que é o momento da construção dos vínculos e das relações. Igreja não é aquilo que vivemos nesse prédio, igreja são os relacionamentos espirituais que a gente constrói. Então a gente tem que estabelecer vínculos e relações espirituais para a constituição desses elos que realmente são mais profundos e mais permanentes. Lembrando que a experiência de ser igreja e que nos conecta uns aos outros, não é nem sobre afeição, é sobre aspectos espirituais primariamente. A afeição vem depois. Então é importante que a gente esteja conectado, esteja próximo, crie ali relacionamentos, estabeleça vínculos com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Porque quando a igreja realmente responder ao seu papel, essa ação não vai ser de um ou de dois, vai ser da comunidade, sendo todos nós representantes da igreja. Todos os que compõem a comunidade, todos os que fazem parte desse ajuntamento são igreja. Então, se eu receber um gesto do Fábio como irmão em Cristo, é o mesmo que eu receber os gestos do Didi, porque ele também é um irmão em Cristo. Isso é a igreja cuidando um do outro, porque às vezes a gente transforma igreja ou define igreja como os cuidados específicos de pessoas específicas, mas quando a gente fala da igreja, a gente tem que aumentar essa amplitude e observar que a comunidade, entre todos os seus participantes, representam ela, e isso não pode ser visto de outra forma. Amém? Então, celebramos, conhecemos e compartilhamos. Nas quintas-feiras a gente tem os encontros de mulheres e o Forja, e nessa quinta, em virtude do feriado, não terá Forja. A gente pode fazer alguma coisa com a rapaziada, mas é para manter o calendário lá, que fizeram um calendário anual, já de todas as quintas. Já me puxaram a orelha, porque a gente ia mandar normalmente o Forja. Não, é feriado, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, tá bom, venceram, né? O organizado vence nesse caso, então a gente se submeteu ali, mas não quer dizer que nós não podemos fazer algo. Aos homens da igreja e aos irmãos em geral, provavelmente vai depender da resposta que eu for receber. Na quinta nós vamos fazer um culto na casa de um irmão. Eu ainda não vou dizer, porque vai depender da questão por conta de saúde, se ele vai poder nos receber. Então nós não teremos o Forja, mas nós vamos fazer um culto no lar, vamos chamar assim, né? Quem é antigo de igreja, lembra dessas coisas de culto no lar. Nós vamos ter um culto no lar na quinta-feira. Vai ser um convite aos homens, porque quem está acamado é um irmão, né? É um homem, mas... se tudo caminhar bem, a gente vai ter esse culto normal e a gente vai tudo para lá e faz de conta que não teve Forja, né? Mas a gente se encontrou normalmente. Se não ocorrer isso, a gente faz uma outra atividade, considerando um encontro dos homens, a gente pode promover isso de outra forma. Só não pode ter na organização das mulheres. Eu não entendi isso direito ainda, mas não pode ter do jeito delas, mas a gente faz do nosso jeito e vai ter também, não vai ter problema. Tá bom? Só para não atrapalhar o cronograma e não sei o que lá que elas fizeram. Tá bom? Então, homens, fiquem avisados. Eu provavelmente vou avisar na minha rede social.
vou marcar a igreja e a igreja vai replicar, mas a gente vai mandar no nosso grupo. Se você, homem, não faz parte do grupo do Forja, que é o grupo de homens da igreja, no final do culto, Bruninho, você segura? O Bruninho é o que estava ministrando no Canate aqui o louvor. Procura o Bruninho, dá o seu número para a gente colocá-lo no grupo de homens da igreja, para a gente poder, quando tiver esses movimentos, poder te vincular e você receber as informações. Amém? Amém, homens? Então é isso, Escola da Bíblia, curso novo. E na quinta, provavelmente, a gente vai ter um culto no lar, na casa de um irmão que não está podendo vir à igreja, está acamado, e a gente vai fazer um encontro lá na casa dele, que é um culto, para a gente estar glorificando ao Senhor e celebrando em família. Não vai ser impedido que mulheres também estejam juntas, amém? Mas para os homens já ficarem cientes, para que possam já se organizar. Vai ser feriado, tá? Então, já vou avisando antes, para ninguém ser pego de surpresa. Fiz um plano, pastor, programei não sei o quê, tenho um compromisso. Normalmente essas coisas surgem, então eu já estou avisando antes, para não haver nenhum tipo de intercorrência. Agora sim, vamos fechar os nossos olhos? Senhor, nós te agradecemos, louvamos e engrandecemos o teu nome. Estamos reunidos, ó Pai, para celebrar ao Senhor e glorificá-lo em tudo aquilo que o Senhor fez, fará, e mesmo que o Senhor não fizer, te glorificaremos. Não o servimos porque recebemos coisas, o servimos porque o conhecemos de verdade. O servimos porque a sua verdade nos alcançou, a sua verdade nos transformou, a sua verdade alterou as nossas estruturas e deu-nos uma nova percepção de existência, de mundo e de vida. Te glorificamos, ó Pai, porque somos de fato gratos. Porque se um dia andávamos cegos, perdidos e confusos, hoje o Senhor, ao nos alcançar e nos resgatar, abriu os nossos olhos e ouvidos para que pudéssemos ver e ouvir, crendo em quem o Senhor é e seguindo essa jornada contigo. Pai, eu te peço que o Senhor venha, através dessa palavra, nos nutrir um pouco mais, nos ensinar um pouco mais, nos ajudar um pouco mais, nos corrigir um pouco mais, para que em tudo possamos engrandecê-lo e glorificá-lo. Eu peço, ó Pai, que a sua verdade não se aparta dos nossos corações. E eu peço ao Senhor que nos ajude com isso, porque sabemos da nossa condição e das nossas limitações. Se não fosse o Espírito Santo nos constrangendo por vezes a voltarmos ao início da história, se não fosse o Espírito Santo nos provocando a reconhecer as nossas falhas e erros, não haveria, Pai amado, salvação e nem esperança para nós. É o teu Espírito, aquele que comunica a verdade no nosso interior e nos faz compreender aquilo que realmente o Senhor deseja. E a isso te glorificamos e pedimos, fala conosco, que essa mensagem fale ao nosso interior, mude os nossos pensamentos, mente, que a sua verdade, comunicando ao nosso coração, possa nos trazer cada vez mais para perto de Ti, e moldados e transformados por ela, possamos cada vez mais, ó Pai, refletir a Tua glória nessa terra, testemunhando que somos Teus, apesar das falhas, erros, delitos, fraquezas e inaptidões que carregamos nos nossos corpos, somos Teus, e pela violência, Pai amado, do amor que temos por Ti, tomaremos esse reino, lutando contra nós mesmos, vencendo, ó Pai amado, o nosso desejo de fazer tudo de forma diferente. Caminharemos na direção do Teu querer, a fim de que o Senhor molde as nossas vidas e transborde as Tuas virtudes em nós, porque é isso que nós clamamos a Ti. Nós Te glorificamos, exaltamos, engrandecemos o Seu nome em tudo e pedimos, nos dirija para que essa palavra fale profundamente no nosso ser. Em nome de Jesus eu oro e já lhe agradeço. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor se você puder. Amém. Glória a Deus. Amém ou não, queridos? Amém. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de algum tipo de compromisso estabelecido entre partes. Ou seja, toda aliança é um compromisso entre pelo menos duas pessoas, aonde cada um, dentro daquilo que entende ser necessário, apresentam ou expõem as suas demandas, e nesse acordo de compromisso, de forma voluntária, os dois se comprometem a cumprir com as obrigações que lhes foram imputadas e também exigir algumas coisas da outra parte.
Essas alianças, compromissos, contratos, parcerias, pactos, vamos expandir o termo em muitas direções. Eles são eles são contraídos de forma voluntária e eles são definidos a partir daquilo que os envolvidos acreditam que deve conter ou participar nesse compromisso. Nós podemos estabelecer pactos ou alianças, por exemplo, para impedir que uma nação estrangeira invada a nossa. Esses pactos de soberania, onde os limites, as divisas, as fronteiras estão postas, e todos aqueles que estão ao redor sabem que, de acordo com o pacto, nós não poderemos invadir. Essa é uma aliança. O mesmo conceito de aliança pode ser praticado entre um casal, entre amigos, onde ambos estabelecem critérios para que aquela relação aconteça. E ao estabelecer esses critérios, sendo de comum acordo e de forma voluntária o aceite das cláusulas, ambos os envolvidos colocam algumas normativas para organizar essa relação. Então, a aliança é basicamente isso, um acordo entre partes. Podemos expandir isso com algumas complexidades, mas de forma bem simples. Uma aliança é um acordo entre partes. Temos alianças nos dedos, aos casados, temos alianças verbais, aos colegas, amigos, companheiros, temos alianças legais, ou pactos, ou regras, ou contratos legais. Nós temos uma diversidade de meios para organizar as relações que nós estabelecemos com as pessoas ou com as coisas que nos rodeiam. E esse conceito, ele está muito presente na nossa experiência com Deus. Vocês sabem que Deus é um Deus de pacto. Para algumas pessoas, o Antigo Testamento também é conhecido como Antigo Pacto. E o Novo Testamento como Novo Pacto. Porque ali se estabelece uma aliança, antiga aliança e nova aliança. São compromissos contraídos com Deus, contraídos por Deus com a humanidade, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Conceitos que a gente faz diariamente. Eu estabeleço um compromisso com o Jairo, talvez profissional, é um tipo de aliança, é um tipo de pacto, é um tipo de acordo, é um tipo de propósito. Tudo isso permeia essa ideia. Então, quando eu decido por estabelecer algum tipo de compromisso, pacto, aliança, acordo ou propósito com alguém, eu apresento as minhas demandas, eu ouço a demanda do outro, e aí a gente tenta criar um acordo que equilibra essa balança, para não ser tão prejudicial assim para mim, como eu não quero que seja tão prejudicial para o outro, para que isso seja mais organizado e equilibrado. Sabendo isso, então, todos os acordos feitos por nós, ou alianças feitas por nós de forma humana, nos dará prejuízo. E esse prejuízo não pode ser visto como uma perda efetivamente. Esse prejuízo é porque eu tirarei de mim e darei ao outro. Eu terei que abrir precedentes, estabelecer exceções para que essa relação seja construída. Então, pacto, aliança, acordo, tudo que vocês já ouviram eu dizer aqui, eles sempre vão pedir algo. Por quê? Porque normalmente ninguém cria uma aliança comigo sem querer nada em troca. A pessoa quer algo. Se você estabelece uma aliança comercial, você espera que o seu sócio não te passe a perna. O compromisso está ali, até dentro da regra do acordo. Porque se espera que isso aconteça. E você também precisa agir em acordo a esse compromisso, para que você também não seja aquele que vai prejudicar a outra parte. Entendendo que essa é a dinâmica das relações, humanas pelo menos. Então eu me aproximo de alguém, estabeleço padrões de acordo, e eu vivo dentro desses padrões. Eu crio um vínculo com alguém e estabeleço padrões de acordo, para que essa relação se sustente. É assim que a dinâmica da vida humana acontece. Pastor, mas isso é normal? A gente faz alianças, pactos, acordos, em muitos momentos. Na sua empresa, se você levar uma ideia genial hoje, amanhã,
hoje talvez não dê para você levar e os seus colegas vão brigar com você se você mandar alguma ideia genial essa hora da noite. Mas amanhã no seu trabalho, se você apresentar uma ideia e falar, você faz comigo, e o teu amigo vai falar, vamos junto, vamos fazer dentro desse propósito aquilo que você propôs, a ideia que você quer fazer. Isso é um tipo de aliança. Eu tenho um colega de trabalho que vai realizar uma ação comigo, e eu conto com ele dentro daquilo que lhe cabe, ele conta comigo dentro daquilo que me cabe, e juntos nós vamos fazer a coisa acontecer. É uma aliança. Se você vai vir tocar no louvor e fazer parte do ministério, existe uma aliança subentendida ali, de que no dia que você for escalado você não vai faltar. É uma aliança, é um compromisso, é um acordo, é um propósito. Vamos fazer juntos. Tudo na vida possui, seja de forma explícita, seja de forma implícita, esses modelos, esses acordos e essas estruturas. A grande questão é se a gente compreende isso. Porque se a gente compreende, tentaremos, dentro do possível, sempre mantê-los em vigor. Não apenas exigindo do outro aquilo que nos falta, mas também nos comprometendo a dar ao outro aquilo que lhe falta. Quando eu digo lhe falta, é de acordo com aquilo que vocês já combinaram. Só que, ao mesmo tempo que os homens fazem acordos onde existem trocas, Deus normalmente, não em todas as vezes, faz acordos onde Ele é o fiador, Ele é o sacrifício, Ele é tudo, e nós somos apenas receptores. Muitos acordos vindos da parte de Deus levam em consideração o homem como pecador. Então, como é que eu vou esperar algo daquele que não me dá nada? Aí o que Deus faz? Entrega tudo, sem esperar que sejamos capazes de dar a Ele qualquer coisa. A gente viu isso na cruz semana passada. Se você não confundiu o ovo com Páscoa e lembrou que tem um negócio lá chamado cruz e trouxe ela para fazer parte da sua semana passada, da sua Páscoa, você sabe que ali existe um tipo de compromisso feito com Deus, onde o homem nunca poderia ser a parte fiadora, porque a gente nunca ia pagar essa conta. Então Deus faz de maneira voluntária e unilateral. Ele oferece para nós, mesmo que nós não sejamos capazes de dar nada para Ele. Você lembra aquele texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira? E você lembra aquele outro texto que fala que Ele nos amou primeiro, ainda quando nós estávamos mortos, ou seja, não haveria nada para dar para Ele, mas ainda assim Ele se move em nossa direção e oferece um acordo, oferece um pacto, oferece uma aliança. Essa é uma aliança de redenção, de remissão, de perdão. Ele é o Cordeiro que tira o pecado, e Ele não nos pede nada, Ele oferece. O que nós teremos que vir a fazer é reconhecer o sacrifício, e ao reconhecer o sacrifício, aí virá a nossa contrapartida, mas a grosso modo, é Ele que ofereceu. Então se um dia alguém disser para você, se você estiver evangelizando, mas eu não pedi que Deus perdoasse, não pediu mesmo, e ainda que se pedisse, você não seria capaz de dar nada a Ele, porque naquele momento que você se encontrava como pecador, você não tinha nada a oferecer. Você só podia receber, e por isso que você recebe por graça, porque você mesmo não seria capaz de dar algo que interessasse a Deus receber. E honestamente, Deus não quer receber o seu pecado, ou a sua imperfeição. Então não há nada a oferecer a Ele. Mas eu tenho dinheiro, é pouco. Entendendo que graça não se compra, ela é favor. Então Deus, Ele se move na nossa direção e nos dá um presente. E esse presente é um convite para uma nova aliança no meu sangue. Já ouviu esse texto? Na Santa Ceia. Então isso são alianças. Da parte de Deus existe esse tipo, onde nós damos, não, onde apenas recebemos. E respondemos a isso, seguindo Ele. O chamado para a salvação não é algo que eu dou para Deus, é algo que eu respondo, é responsivo. Eu vou responder a isso. Como? Acompanhando Ele na jornada. Poderia oferecer? Até posso. Vai ser útil? De forma nenhuma, é inútil. Então não gaste sua energia. Não há nada que você possa dar a Deus que o convença de te dar qualquer coisa. Pastor, tem um negócio chamado dinheiro. Falaram para mim que se eu der dinheiro para Deus, Deus vai me dar mais dinheiro.
É mentira, só para lembrar para vocês. Não, mas se eu der, querido, não acredita nisso, porque isso pode entrar no teu coração de uma forma errada, e você vai ficar dando dinheiro acreditando que Deus é comprável. Tudo que parte de Deus para o homem é por graça, nunca é por troca, porque se fosse por troca eu poderia estabelecer regras e definir o que ou como eu gostaria de receber. Nunca será assim, sempre será por graça, porque é algo que Deus move em minha direção. Só que da mesma forma que Deus possui essas relações de aliança, de pacto, de compromisso conosco, onde o homem não oferece nada, existem outros tipos, aonde Deus pede uma contrapartida, aonde Deus diz que aquilo que o homem terá que fazer para se tornar participante desse tipo de compromisso. Nesses casos, não é que Deus está estabelecendo uma regra porque Ele quer ganhar algo, Ele está estabelecendo uma condição para que nós possamos receber. Lembra dos 10 mandamentos? Se você quer ser meu povo de verdade, obedeça os 10 mandamentos. É isso que Ele falou no Antigo Testamento, é uma condição, é um pacto, é uma relação de vínculo, é uma aliança, mas ela é condicionada pelo quê? Pelo entendimento do homem, que ele vai ter que cumprir algumas normas para de fato ser dele. E aí, se você for ver, termina na circuncisão, porque todo hebreu teria que ter o corte do seu prepúcio feito para que de fato ele apresentasse de alguma maneira pública, né? Mas não mostrando para todo mundo que ele é de fato um membro da aliança com Deus. São respostas a esse compromisso. Então, ao nosso redor, veremos alianças acontecendo, veremos vínculos acontecendo, pactos acontecendo, vínculos, contratos, compromissos, use o nome que quiser. Tudo isso vai acontecer ao nosso redor e serão inúmeras as vezes que esses eventos acontecerão. Então, sendo assim, a gente tem que partir de um princípio: alianças e pactos são comuns e naturais. Alianças e pactos são mais rotineiros do que a gente imagina. E partindo daí, nós temos que construir na nossa mente algumas questões para que a gente entenda como funciona o reino, como funciona o nosso vínculo com Deus e como é o tipo de relacionamento que nós temos que estabelecer como comunidade com Deus, para que realmente possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele deseja para nós. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, esse primeiro texto apresenta um modelo. Essa é uma aliança de homens, ela é uma aliança humana, e ela às vezes acontece por conta da afeição, do carinho. A gente se sente de alguma maneira grato a uma pessoa. Existem várias razões que nos levam a uma aliança. E essa aliança é a aliança de Jonatas com a família de Davi. 20, versículo 16 e 17. 1 Samuel 20, 16 e 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira das mãos dos inimigos de Davi. Vamos continuar. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Só uma seguradinha aqui para ficar tudo muito claro. Esse amor aqui, ele tem muito mais a ver com um tipo de sentimento de devoção, sabe? A gente admira tanto alguém que a gente tem aquele sentimento de devoção. A gente serve a uma pessoa que a gente ama muito, que a gente tem um carinho muito profundo. Então aqui, Jonatas diz o quê? Eu tenho um amor tão profundo por Davi, por sua família, que eu tenho uma relação muito próxima à ideia de devoção. Isso aqui é um padrão de lealdade muito elevado, até porque em virtude disso, Davi foi salvo.
Então esse tipo de vínculo, aonde Jonatas escolhe amar a Davi, e em contrapartida ele também recebeu e foi de alguma forma acolhido por sua família, é um tipo de aliança humana, onde nós estabelecemos vínculos, estabelecemos um pacto, nos comprometemos dentro daquilo que entendemos que deve ser esse compromisso, e temos contrapartida. Aqui você vê a fala específica de Jonatas, mas Davi também tinha a mesma simpatia, tratando Jonatas como seu melhor amigo. Então essa relação de parceria acontecia entre os dois, e é legal que Jonatas estendeu isso para toda a família de Davi, e não para ele apenas. Por isso que esse compromisso era para a casa de Davi, e não apenas para Davi. Pode ser que em virtude do amor e da admiração que ele tinha, ele iniciou, tomou essa decisão, mas é importante entender que ele não limitou isso a Davi, ele estendeu a toda a sua família. Agora Gênesis 2, 24. É outro tipo de aliança, agora é uma aliança matrimonial. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua... Apegar-se é unir-se, aliançar-se, se comprometer, e nesse caso, querido, a gente pode incluir a ideia de propósito. A gente pode estabelecer também um conceito de participarem do mesmo propósito. Então, quando eu escolho casar com a minha esposa, eu tenho várias razões para me aliançar com ela, mas também existe ali, subentendido nesse compromisso, uma aliança que diz respeito aos propósitos das nossas vidas, a nos comprometermos com um propósito um do outro, e sermos participantes ativos. Então, apegar-se é também participar junto da vida, das escolhas, das decisões, e apoiar-se mutuamente, um ao outro, por isso que é mutuamente, para que ninguém desfaleça, canse na jornada. Por isso que a Bíblia fala que é melhor dois do que um, quando está com frio o outro dá uma esquentada. Esse conceito no casamento é muito claro, e os casais deveriam colocar isso em prática. Quando você se une é uma aliança, e não é uma aliança religiosa, é uma aliança, um compromisso, um vínculo que se estende em outras direções, que também inclui propósito, decisão para a vida inteira, sonhos futuros, projetos, e a gente vai ter que entender que nessa aliança teremos que gerar um equilíbrio. Se eu quero estar com a minha esposa, eu vou ter que equilibrar essa balança para que essa relação aconteça, participando da vida dela e ela participando da minha. Isso é propósito, não se esquecendo que isso não se inclui quando fala sobre abandonar Jesus, amém? Aí a balança sempre é na direção de Jesus, mas fora isso, a gente sempre tem que equilibrar, porque essa aliança nos torna um. Apegue-se à sua mulher, se torne um com ela, e isso acontecendo, serão de fato um só corpo, uma só vontade, um só pensamento. Isso é aliança. Abra outro versículo, por favor, Provérbios 2, 16 e 17. Agora a gente vai olhar para o outro lado, quando as coisas perigosas acontecem. Olha o que diz o texto de Provérbios: para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Agora o próximo versículo 17, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Afaste-se da mulher que lisonjeia com seus lábios, te seduzindo. Afaste-se da mulher sedutora. Volta no 16. Dessa mulher estranha sedutora, que não faz parte do nosso povo. Versículo 17. Porque ao deixar-se levar por ela, você deixará o guia, o projeto, o propósito, a razão da sua existência. Fazendo o quê? Com que uma aliança com Deus seja quebrada. Aqui não está nem falando de homem casado, tá?
está falando de um homem solteiro que se interessa por uma mulher estranha. E ele pode ser seduzido por ela. Qual que era a lei que o Senhor tinha dado para o povo no deserto? Não se casem com as mulheres estrangeiras, estranhas, estrangeiras, que pensam diferente, que creem diferente, que querem coisas diferentes de vocês. Não se casem com elas. Eu estendo isso para as mulheres. Não se casem com os homens estranhos, estrangeiros, aqueles que vêm, né, com conversinha afiada e tentam te seduzir. Porque no fim, o que acontecerá? Quebrar-se-á o propósito, a rota da sua vida, e você vai esquecer da aliança, você vai romper um compromisso feito com Deus. Isso pode ser desconfortável para alguns, mas crente casa com crente. Pastor, mas eu conheço um caso. Exceções não estabelecem regras. Exceções são exceções, elas existem. São exceções. Não trate aquilo que é especial como comum, ok? Coisas especiais são coisas que não acontecem sempre. Então não pode falar, mas comigo vai acontecer. Isso é mais otimismo do que consciência. O padrão não pode ser ignorado, porque ele pode te prejudicar. Então aqui, ó, se alguém se deixa levar pela conversinha, não pode. Porque vai quebrar uma aliança com Deus. Mas, Mateus, você cresceu no meio cristão, né? Desde você nasceu, não na igreja, no hospital, mas cresceu no meio cristão, né? É porque a gente fala, nasci no berço, nasci na igreja. Não, nasce no hospital e vai para a igreja depois. Então, no caso do Mateus, ele tem uma vida inteira em Cristo, entre jornadas de amadurecimento, que ele está crescendo, amadurecendo como homem de Deus, está desenvolvendo capacidade de discernir. Quando ele for escolher uma moça para casar, ele tem que levar em consideração o quê? Que essa mulher vai participar dessa decisão dele, para que ele não abandone tudo aquilo que ele já tem vivido até hoje, entendeu? Porque aí vai ter a ruptura de uma ali, que é um compromisso do Mateus com Deus, ou de qualquer homem ou mulher aqui que seja solteiro. Não podemos, mesmo que nos atraia, mesmo que nos atente, mesmo que provoque em nós algumas reações, ou crie a falsa ideia de que pode ser que dê certo, não faça isso porque é perigoso. Nem sempre, ou melhor dizendo, na maior parte das vezes não dá certo. Então não trate a exceção como regra. Exceções são exceções e não podem ser vistas como regras. Então aqui a gente viu 3 modelos. Por quê? Porque as alianças acontecem rotineiramente em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os segmentos, em todos os momentos das nossas vidas. E no campo espiritual vemos a mesma coisa. E aí a gente vai enxergar algumas alianças feitas por Deus com um homem no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 9, versículo do 8 até o 11. Gênesis 9, do 8 até o 11. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. Aqui Deus estabelece uma aliança. Qual é essa aliança? Aquela que você vê todos os dias, quando chove e faz sol, a aliança do arco-íris, que é o símbolo da aliança com Deus, com o mundo. Não mais haverá dilúvio. Aqui Deus pediu algo para o homem, queridos, foi unilateral. Deus disse: não vou mais acabar com o mundo com chuva.
Se a gente for levar em consideração os textos escatológicos, vai acabar com fogo, pelo menos na literalidade do texto. Não chove, mas vai cair fogo do céu. Não sei qual que seria pior, mas nesse caso, Deus, cumprindo a sua palavra, não vai mais inundar, porque Ele decide estabelecer um pacto conosco. Não vai haver mais dilúvio. Pastor, mas é só com a descendência de Noé. Entende-se que todos morreram e todo mundo descende de Noé. Então a humanidade, aqui é uma representação da humanidade e de todos os animais que existem. Ninguém mais vai sofrer com dilúvio. Entenda dilúvio, não inundação. Dilúvio é uma coisa que é global. Inundação é algo local, mesmo que abranja uma grande área. Haverão inundações. O que não vai acontecer mais é dilúvio para exterminar o planeta Terra. Não acontecerá mais. E Deus fez isso. Ele fez chover por conta da iniquidade. Mas Ele também diz que não iria chover mais. Mas Ele não cobrou do homem santidade. A razão da chuva foi iniquidade. Mas a razão de não ter mais dilúvio não vai ser a iniquidade, mas é aquilo que Deus disse. Porque Ele pode assumir, porque Ele é o único que não volta atrás. Por que que esse padrão de compromisso pode vir de Deus? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo Ele algo, isso não aconteceria? Isso é a prova de quem é Deus. Deus é todo poderoso e Senhor de todas as coisas, amém ou não? Por isso que Ele pode. Além do que, Ele não precisa de nada nosso. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor de tudo. Então não tem por que Ele estabelecer algum tipo de acordo com o homem, pedindo que o homem dê algo. Pastor, mas é aquele texto de Malaquias, que a gente tem que levar o dinheiro na igreja para ficar rico, no templo, né? Não na igreja. A gente tem que ler isso como o coração ingrato. O povo deixou de amar a Deus e começou a amar a si mesmo, lembra? Quando a gente falou de Esdras e da reconstrução, Malaquias estava ali. A acusação de Deus, no bom sentido, a repreensão de Deus quanto ao povo, é porque o povo estava mais pensando em si mesmo do que na restauração do templo para que pudesse haver adoração. Então eles fizeram o quê? Retiveram e não doaram. Não tem a ver com ficar rico. Mas está escrito que Deus vai dar boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu vou ficar rico, milionário, vai sobrar dinheiro, e eu vou ficar cada vez com mais dinheiro, e Deus vai ser bom para mim. A gente tem que ser cuidadoso na leitura desse texto, e não interpretar ele de maneira equivocada. Mas, em linhas gerais, o que enxergamos ali, não tem nada a ver com a oportunidade de enriquecimento, usando Deus como fiador. Ali tem a ver com o coração do homem, que não encontra em Deus a razão e a motivação principal da sua vida. Não é um chamado para enriquecimento, é um convite para arrependimento, se a gente ler direito todo o texto de Malaquias. Então aqui você vê um voto feito por Deus, um compromisso, uma aliança, onde o homem não interfere. Olha uma outra aliança, Gênesis 17, agora a gente está falando de Abraão, capítulo 7, do 7 até o 9. Olha o que diz o texto. É Gênesis 17, do 7 até o 9. Aí. E estabelecerei a minha aliança entre mim e vocês, e também entre mim e você, e também a toda a sua descendência, depois de você, por gerações, por aliança perpétua, ou seja, algo que é imutável, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de você. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Versículo 9, disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Aqui a gente começa a ver outros aspectos.
Primeiro Deus chama Abraão para uma jornada. E essa jornada de Abraão, para peregrinar sobre a terra e chegar até a terra prometida, Deus afirma que essa terra seria dele, amém? Amém ou não? Ele daria como possessão perpétua, porque Deus daria. Aí a gente entende, e é bom a gente frisar isso geograficamente, porque isso às vezes é discutido na internet. Quem é o dono daquela região, daquela terra, daquele lugar? Primeiro ponto, Deus deu para o povo hebreu. Primeiro ponto. Só que antes não existia uma nação, eram reinos menores, que eram cidades-estado, era bem diferente. E o povo hebreu sempre esteve lá, como muitos outros povos. Hoje existe a nação de Israel. É uma nação minúscula, em dimensão de território e número de pessoas, mas ainda assim é capaz de permanecer ali diante de toda a hostilidade que também existe sobre ela. Por que que isso acontece? Porque Deus o sustenta. A gente não vai entrar no mérito, faixa de Gaza, os palestinos deveriam ou não entrar, estar ali, a questão não é essa. Até porque existem muitos árabes que moram em Israel, participam até do governo. Existe partido árabe em Israel. Eles estão ali também. Deveria se compor todo mundo dentro da nação. Mas percebendo aqui, quem o sustenta nesse lugar? Deus. Porque é uma terra onde Deus se comprometeu a doar e eles permaneceram ali. Não dá para a gente discutir muito geopolítica e ficar falando disso aqui. Mas no ponto central é, Deus se comprometeu e aquele povo a recebe. Primeiro ponto, que eu quero aqui tirar algumas dúvidas. Jerusalém é a nossa terra santa, sim ou não? Vocês estão com dúvida para responder. Não é. Não. Eu não sou judeu. Quando Jesus está sendo acusado, como a acusação de Jesus na sua morte foi de que ele era o rei dos judeus, amém? O que Jesus fala para o seu interrogador? Que o meu reino não é? Que o meu reino não é? Se ele fosse desse mundo, eu não estaria preso. Amém? A Bíblia fala que nós somos peregrinos nesse mundo, amém ou não? E nós estamos indo para onde? Para a nossa Canaã. A nossa Canaã é no Oriente Médio ou a nossa Canaã é nos céus? Nós somos cristãos. Isso não nos torna contra Israel, porque no começo parece que eu sou a favor de Israel, ele é contra os palestinos. Agora quem é mais sionista vai achar, não, o pastor é contra Israel. Querido, eu sou bíblico. Então a gente tem que entender o conceito. Nós não somos desse mundo. Nós estamos, mas não somos. A nossa peregrinação nos leva para a eternidade e não para o Oriente Médio. Temos uma terra santa para nós? Não. Nós estamos aguardando novos céus e e não entrar em Jerusalém, e não morar em Israel, e não ir para lá para a gente recuperar ou tomar algo. A gente tem que ser cuidadoso. Nós somos cristãos e não os judeus e nem judaizantes. Amém? Poxa, pastor, isso não quer dizer que a gente é contra Israel, quer dizer que a gente não é judeu. Então a nossa terra prometida não é desse mundo. Essa promessa é para quem? Para Abraão e para os hebreus. Porque a nossa terra é superior, é celestial e é espiritual. Não somos desse mundo. Isso não nos coloca contra eles, amém? É só para entender alguns conceitos que às vezes o crente mistura tudo. Ele vira meio judeu misturado com crente, é quase judeu messiânico. Nós não somos só crentes mesmo. Mas isso não quer dizer que você não pode ter coisa de Israel, gostar. Eu tenho muitos elementos na minha casa, tá tudo bem. Mas eu sei que eu não sou judeu. Apesar de ter, né?
um kippah, podia, tá vendo? Deus está mostrando. Não, é só careca, né? Não é kippah, é careca. E não é nenhum sinal, é apenas calvície chegando, que ela já está se unificando aqui nas duas regiões. Não sou, eu sou dele e ele é meu. A minha relação é com Cristo, como a de vocês também. Amém? É só para vocês entenderem o conceito de aliança perpétua que Deus estabeleceu. E mais uma aliança, por exemplo, de Êxodo 19, versículos 5 e 6. E antes da gente ler, querido, nós somos participantes da herança espiritual, porque nós nos tornamos participantes do Israel de Cristo. É uma discussão que não vai dar para falar agora. Ele é espiritual, nós não somos judeus, amém? Mas nós somos filhos na fé de Abraão. Pode parecer contraditório para alguns, mas quem sabe curso de Carlinhos, pessoal, para saber essa distinção, porque senão o pessoal acha que é judeu. Nós não somos, apesar de sermos filhos na fé de Abraão, que ele é o pai na fé de todos os que creem. Mas tem um jeito de explicar isso direito para não confundir, que eu não vou fazer agora, senão não vai dar certo. Vamos para Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os... Aqui já existe uma exigência. Se vocês guardarem, se vocês ouvirem a minha voz, está falando sobre os mandamentos, e guardarem a minha aliança, está falando do compromisso dos mandamentos, 10 mandamentos. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos continuar. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas a partir de agora a gente começa a perceber que existem relações de semelhança. Nós somos o quê? Sacerdócio santo. Nós não somos? Somos povo adquirido. Nós não somos? Nós não somos uma nação de sacerdotes? Sabe o sacerdócio universal do crente? Quem aqui não é sacerdote? Só se ainda não é crente. Porque todo crente é sacerdote. E foi tomado por Deus, mas por meio do Cristo, e não da aliança de Moisés. É diferente. Mas esse texto aponta para um lugar. Qual é esse lugar? Versículo 5. A gente não vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha O que o Senhor está falando para eles? Se vocês obedecerem aquilo que eu vos mando, vocês serão meu povo. Aqui você começa a notar que a nova aliança começa a encontrar na relação de libertação do povo de Israel do Egito elementos parecidos. Pastor, você quer dizer o quê? Vou te ajudar para você não falar que não entende as minhas pregações. Aquilo que aconteceu com Israel, aconteceu conosco. Todos nós fomos tirados do império das trevas, amém? Qual era o império das trevas para os hebreus? O Egito. Qual era o império das trevas para nós? O mundo. O mundo era o império que nos dominava. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Nós fomos tirados da escravidão e levados para a liberdade, exatamente como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel recebeu o que, querido? Mandar. E nós recebemos o que? Mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que o Senhor disse para Moisés e que também foi dito para Josué? Aprende a guardar a lei, porque se você guarda a lei, você vive bem. O mesmo aconteceu conosco. Quando nós somos chamados, tomai o meu fardo, que é leve, e o meu jugo,
Quando o Senhor fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei, sabe o que ele está convidando? Obedeça o meu mandamento. Exatamente como o Senhor fez para o povo hebreu. Obedeça os meus mandamentos. Essa aliança agora, ela é participativa. Nós temos uma parte com ela. Seguir a Jesus não é encontrar um Deus que vai tornar a nossa vida melhor. Seguir a Jesus é encontrar um Deus que quer que a gente ande com Ele. Exatamente que é o que o Senhor fez com o povo no deserto, quando eles saíram do Egito. O que o Senhor quis para o povo hebreu? É o seguinte, galera, esses são os meus mandamentos. Então obedeça esses mandamentos e a gente vai andar junto. Se vocês não obedecerem esses mandamentos, não é possível que a gente ande junto. A aliança agora é uma aliança de relacionamento. O que ele fez exatamente, Deus não fez trocas com o povo hebreu para que eles saíssem do Egito. Quando a lei veio, é que Deus estabeleceu regras para esse relacionamento. Estão me entendendo? Amém ou não? Enquanto escravos no Egito, Deus quis libertá-los. Mas quando eles estavam andando no deserto, para irem para a terra prometida, Deus estabeleceu regras para essa aliança. Quando você estava no mundo, Deus te pediu algo, querido, sim ou não? Deus te pediu algo quando você era um pecador no mundo, para você ser salvo? Deus te pediu algo, sim ou não? Sim ou não? E depois que Ele te tirou do mundo, Ele pediu algo? Sim. Ele pediu. Porque já não era mais o estrangeiro sendo salvo, agora era o salvo sendo convidado para andar junto. Nesse caso da aliança entre o homem e Deus, é o Senhor nos chamando para andar com Ele, da mesma forma que Deus chamou o povo quando saiu do Egito. Amém ou não? Está fácil de entender agora? Então não vai falar, eu não entendo as pregações do pastor. Expliquei, só não desenhei. Ficou fácil de entender. Isso é aliança. A que Ele fez conosco e é a que nós estamos celebrando hoje. Amém ou não? E também celebramos domingo passado. Espero que você não tenha confundido chocolate com cruz e ovo, beleza. Ninguém aqui vai ser culpado por aquilo que come, ou pelas festas que não comemora. Novo Testamento, não somos judeus. Por isso que você pode comer a panceta, o bacon. Se você for judeu, você nem ia poder comer. Mas como você não é judeu, você come. Porque nós não seremos mais condenados por aquilo que nós comemos. Nossa condenação, podemos dizer assim, virá da forma que nós vivemos. É aí que está o mistério. Por isso a necessidade de respondermos a Deus quando essa aliança é de relacionamento. Porque Ele tem critérios para aqueles que andam com Ele. Deus não anda com qualquer um, querido. Ele chama a todos, mas Ele não anda com qualquer um. É forte isso. Se fosse na Assembleia era glória, é terra. Mas aqui o pessoal balança a cabeça, um pouco talvez incomodado. É que o meu representante fez cirurgia, não está podendo falar alto. Mas Deus não anda com qualquer um. Ele nos redime primeiro, para que possamos andar com Ele. Mas Ele também impõe as condições para que esse relacionamento aconteça. Porque Ele quer que sejamos só dEle. E aí a gente entende que Ele é ciumento, a gente entende que Deus não é possessivo, mas Ele é seletivo em alguns aspectos. Ele ama a todos e convida a todos. Mas muitos serão chamados, mas poucos serão. Por quê? Porque Deus não chamou de maneira nenhuma. Porque a pessoa é que não se enquadrou com as questões e condições que Deus havia estabelecido. E aí você enxerga
Mateus 26, 28. Da mesma forma que Deus marca nos umbrais da porta, no Egito, a saída do povo por meio do sangue, Ele faz conosco, e podemos dizer que nos umbrais dos nossos corações, porque aonde seremos circuncidados, queridos? O cristão não é circuncidado no prepúcio como os judeus, nós temos o nosso coração circuncidado. O que significa isso? É aqui que nós mostramos se somos dele ou não. Não é aqui, é aqui, é lá dentro, porque é aonde ele domina. E aí diz o texto: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto, do novo propósito, do novo compromisso, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele é derramado por muitos, podemos dizer por todos, para que sejamos redimidos. Essa remissão é perdão. Só que ao tempo que somos perdoados, nós somos o quê? Convidados para trilharmos uma jornada com Ele, o caminho da salvação, o caminho que nos conecta, o caminho que nos leva até Ele. Filipenses capítulo 1, versículo 27 até o versículo 30. Abra a tua Bíblia, por favor. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. É isso que Ele pede para nós. Ele não fala sobre as festas, pastor, eu tenho que celebrar Shemitah, eu tenho que celebrar... Não, a gente pode usar isso como recurso teológico, bíblico, e não é errado celebrar, mas é necessário? Não. Vamos Hanukkah, a gente tem, porque a gente tem que seguir o calendário judaico. O Hanukkah é o ano novo dos judeus. Não precisamos, porque nós não seremos condenados pelas festas que comemoramos, ou seja, pode, e nem pelas festas que não comemoramos, o que a gente faz de forma voluntária. Nós não seremos festas que eu falo, são as festas judaicas, não é tipo festa de aniversário, tá bom? É outra religião que não comemora festa de aniversário. A nossa pode comemorar a festa de aniversário, e até faça isso, junte os amigos, pessoas queridas e comemore. Aqui eu estou falando das festas dos judeus, a festa, o ano novo, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos. A gente não precisa, porque isso não é para nós algo que vai definir ser salvo ou não. Pastor, e a comida? Você pode comer com moderação, o problema é glutonaria e não o cardápio. Por exemplo, uma panceta, eu gosto de panceta, pururucada. Ai, ó, já tirei um glória ali, ó. O cara não gostou da parada lá que Jesus não anda com ninguém, mas a pururuca mexeu. A pururuca é bênção, eu acho. Quem acha? Todo mundo vai levantar a mão. É uma bênção, é gostoso. A gente pode comer, porque a gente não é julgado nem pelo que a gente come, nem pelo que a gente bebe, nem pelas festas da lua nova. Aí tem um monte de festa lá. A gente pode festejar essas coisas, mas não muda a nossa vida. Por quê? Porque devemos nos portar dignamente, conforme o Evangelho É isso que define quem somos. A gente está falando da circuncisão do coração, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Está falando, para traduzir o texto, a versão ali é mais dificinho, para que as pessoas vejam que nós somos iguais, e estamos vivendo o mesmo Evangelho, porque é isso que importa. Vamos continuar lendo. E em nada vos espanteis dos que resistem. Não fiquem assustados com aqueles que não creem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição.
Aqueles que não vivem o evangelho que a gente vive, não fica assustado, porque a escolha deles de não viver isso é um sinal de que eles estão perdidos e ainda em condição de condenação. É preciso ser redimido. Mas para vocês é sinal de salvação, e isto de Deus. Ou seja, o que define que somos salvos é a maneira que nós vivemos, porque isso é a marca do evangelho em nós, que somos de Cristo. É como vivemos o evangelho. E o que é viver o evangelho? É viver aquilo que ele descreveu nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. É a forma de viver. O evangelho cristão, ele deixa de ser uma soma de rituais, ou a nossa doutrina, ela não é uma soma de rituais, ela é um chamado para uma vida digna. Não é uma vida perfeita, uma vida digna, com valores bem definidos, com uma natureza pura em Deus. É isso que marca que somos salvos, e isso também define que nós vivemos em aliança com Cristo. Para nós, viver conforme o evangelho é bom, porque quer dizer que a gente vai ser salvo. Para aquele que não vive conforme o evangelho é ruim, porque é um indício que provavelmente ele vai ser condenado. Indício quer dizer, é como se a pessoa está deixando vestígios, provas, razões. Versículo 29. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer para nós foi dado viver com ele, mesmo que isso represente sofrimento e dor. Versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Para resumir, ele diz, compreendendo que eu também vivi isso, e vocês enxergam, porque isso está acontecendo comigo agora. É isso que ele está dizendo. Porque eu escolhi viver conformidade com as Escrituras. A nossa aliança, que nós respondemos ao chamado da salvação, é sobre vivermos em acordo com o evangelho. E agora eu quero fazer um rápido paralelo aqui. Você percebe que ser cristão, às vezes, é bem diferente das ideias que a gente tinha antes, porque a gente era muito bom em obedecer rituais, a gente era muito bom de cumprir regra, a gente era muito bom de cumprir as normas. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, obedece assim, não obedece assado. O chamado de Deus é esse? Não. O chamado de Deus é: viva o evangelho. Um evangelho que nos compromete, um evangelho que pede coisas para nós, o evangelho que nos exige coisas. Ele exige, mas não é sobre regra, como se a religião fosse uma soma de rituais. É sobre uma experiência transformadora e reveladora. A nova aliança, nós vamos cear daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos no máximo. Essa ceia, ela fala do amor de Deus, mas também fala do nosso amor por Ele. E aí eu te pergunto, se nós vamos ser definidos, se o pessoal do louvor até já quiser se organizar, sei que está quase todos lá fora, mas se quiser se organizar, se esse chamado de viver o evangelho é o que nos define, o que eu preciso fazer? Me transformar ou transformar? Vou te ajudar. Gálatas 6, 15 até o 18. Olha o que está escrito. Alguém lembra o que está em Gálatas 5? Quem que lembra? O que de muito bonito está escrito em Gálatas 5? Sobre o quê? Fruto do... Ok? Gálatas 5 fala de obras da carne e fruto do Espírito. Amém ou não? Amém. Porque está mesmo, só você conferir. Agora olha o que o capítulo 6 está dizendo.
Eu estou falando já direto por causa que está tarde. Estou tentando. Porque em Cristo Jesus, nem a o corte do prepúcio, e nem a incircuncisão tem virtude. Então não importa se você é circuncidado ou não é circuncidado, não faz diferença. O que importa é ser... Lê comigo, querido. O que importa é ser... Então não importa se eu cumpri o ritual, e não importa se eu sou liberal e eu não cumpro rituais porque a religião mata e eu sou espiritual. É só hipocrisia mesmo. Eu não sou religioso. É normalmente alguém mais liberalzão que toca o barco de qualquer jeito. E o outro é altamente religioso. Mas para nós, todos nós, não é assim. Como é que é para nós? Para nós, é ser o quê? Nova circuncisão do coração. Versículo 16. E todos quantos andarem conforme essa regra, qual regra que é? É viver no Espírito. É parar de ser legalista ou liberal, que faz de qualquer jeito, ou legalista, tá vendo? Pecador, 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 vai para o inferno, hein, Fábio? Porque você subiu aqui no púlpito de boné, escandalizou, provavelmente. Não, não é sobre apontarmos o dedo, e nem sobre dizermos, vive de qualquer jeito que está tudo bem, o que Deus quer saber é do teu coração. O problema é que Deus conhece o coração, e é ali que a gente não consegue esconder nada, e Ele sabe realmente quem somos e o que pensamos. Ele está dizendo, andem conforme essa regra. Qual que é a regra? Nascer de novo. Nascer de novo é assim, talvez eu falhei, aí eu vou corrigir. Talvez eu estou bem, então eu vou continuar fazendo isso. Talvez eu não tenha todos os dons, e talvez eu vou ter que buscá-los. E talvez eu não o encontre, mas eu nunca vou parar, eu vou progredir continuamente, vivendo em conformidade à palavra. Amém ou não? É assim que deveria ser. Nós nem apontamos o dedo para julgar e nem dizemos, viva da forma que você quiser, porque a graça não é permissão para continuarmos pecando. Romanos, aqueles que gostam de usar Romanos, não, agora eu vivo pela graça. Na graça está escrito, em Romanos está escrito que nós não podemos fazer uso da graça para vivermos conforme as nossas próprias vontades. Ela não nos dá liberdade, na verdade ela nos responsabiliza. Vamos continuar lendo. Viva conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel E é nesse momento que ele para de falar sobre os hebreus e começa a falar sobre quem? Sobre nós. O Israel de Deus são todos aqueles que creem, judeus e gentios. Não é mais algo só dos judeus. Agora todos nós somos Israel de Deus, em Cristo. Por isso que somos também filhos de Abraão. Amém? Versículo 17. Desde agora, ninguém me enche a paciência, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Essas marcas podem ser flagelos, amém? Mas essas marcas podem ser o quê? O que está escrito em Gálatas 5? Fruto do... Eu posso ter as marcas, porque fui perseguido, machucado, como eu também posso trazer as marcas do caráter do Cristo, fruto do Espírito, porque nós vivemos em novidade de vida, como novas criar. Aqui você percebe que o que ele diz não é apenas sobre, tá vendo, eu também sofri um monte de presepada, eu estou começando a viver como Cristo. Em quais aspectos? Naquele que compreende o fruto do Espírito, porque isso é ser nova criatura. Um cristão de verdade não é um homem perfeito, uma cristã não é uma mulher perfeita. Um cristão de verdade, ele vive em novidade de vida, movido pelo fruto do
o que na verdade é bem diferente do que a gente entende. Isso tem a ver com o caráter do Cristo em nós. Você entendeu que dar dízimo não vai fazer você ser salvo? E nem te enriquecer? Por quê? Porque não importa se eu sou circuncidado ou não. O importante é o meu coração. E aí eu pergunto, você é generoso? Generosidade compreende o fruto do Espírito. Você é generoso com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua igreja? Se existe generosidade em você, você está vivendo em novidade de vida. Se você está preocupado em só dar dízimo para ficar rico, você ainda vive debaixo da lei. Você não entendeu a graça que você recebeu. Então quer dizer que eu não preciso mais dar dízimo? A questão não é dar ou não o dízimo. A questão é ser generoso ou não. Isso fala do nosso coração. Isso é ser crente. Essa é a aliança que Ele fez conosco. A aliança que Ele fez conosco não é assim: cumpram as regras, sejam bons na religião e alcancem os seus sonhos. Para nós é: creiam no Evangelho, sejam transformados por esse Evangelho e vivam em novidade de vida, sejam espirituais. E o que é ser espiritual? Gálatas 5. Ser espiritual não é orar em línguas. Orar em línguas é manifestar o nosso êxtase espiritual. Ter uma experiência sobrenatural é bom, é bênção, tem que acontecer. Faz parte da nossa jornada. Mas não é o que faz a gente ser crente. O que faz a gente ser crente é o quê? É o fruto. Acho que agora eu posso falar disso sem gerar contradição em alguns irmãos. Porque alguns ficaram preocupados se eu era contra dons. Eu não sou contra, eu sou continuista. O que eu não sou é... não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas eu não sou doido de achar que isso prova algo. O que prova algo é termos a natureza de Jesus em nós. Isso é sermos salvos. E na salvação nós servimos aos outros por meio dos dons. Aí tem sentido. 1 Coríntios 13. Porque eu trago sobre o meu corpo as marcas. Aí vem 18. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta para encerrar essa noite, mas é uma pergunta de autorreflexão. Como é que está a tua aliança com Jesus? Como é que está aí? Você realmente tem uma aliança com Ele? Porque aí a gente está falando de outras coisas, não é de vir na igreja. Tem gente que não vem na igreja porque não pode. Tem gente que não vem na igreja porque não quer. Tem gente que não vem na igreja porque ainda nunca foi convidada. Tem várias questões sobre vir na igreja. Porque muita gente que vem na igreja, ou é da igreja, não vai ser salvo. Mas todo salvo vai na igreja. Porque ele entende o conceito de corpo, de comunidade, de comunhão. São conceitos que estão presentes aonde? Na novidade de vida, ser nova criatura. Porque eu entendo a natureza do Espírito em mim. Eu entendo o tipo de compromisso que eu tenho com Jesus. Então, a pergunta que eu lhes faço é: vocês realmente têm uma aliança? Se sim, vocês encontram, nós encontramos em nós o coração de Cristo, o Espírito de Deus, a natureza do Salvador? Vou pontuar outra coisa. Você percebeu que tem gente que não entende a atitude de gente espiritual? Exemplo: por que você perdoou tal irmão? Por que você amou tal irmão? Por que tal irmão te ofendeu e você continuou com ele? Por quê? Nova criatura. Por que eu dei meu rosto, e dei o outro lado, e dei a cara, e dei a nuca, e eu tomei tabefe em todas as direções? Porque eu vivo em novidade de vida. É a natureza de Cristo. Por que você faz as coisas como você faz? E parece por vezes que você está sendo bobo, explorado, enganado ou prejudicado. Porque eu vivo
não a circuncisão e nem a incircuncisão. O que eu vivo? Nova criatura, fruto do Espírito. Às vezes a gente investiu muito em experiências espirituais, mas a gente investiu pouco no Espírito em nós. É ali que a coisa muda. A gente experimentou grandes experiências, coisas de doido. Se a gente explicar ou contar, ninguém acredita. Mas talvez a gente deu menos ênfase para as coisas que deveriam acontecer dentro de nós, que é onde a coisa mais bonita do Evangelho acontece: viver em novidade de vida. Por que a gente julga a decisão dos nossos irmãos? Porque a gente olha as coisas de forma humana. Se a gente olhasse de forma espiritual, seríamos mais longânimos. Nós teríamos um outro olhar. Por que nós acusamos pecador, pecadora, maldito, maldita, vai para o inferno? Porque a gente faz isso de forma carnal. Como é que nós faríamos se fosse espiritual? Nós falaríamos, quando o pecado precisa ser dito por irmão, irmão, não faz isso, tal, não sei o quê. O irmão ia tomar uma decisão de continuar ou não no pecado. Ele ia ter que tomar a decisão, não você. Mas você não vai sentenciá-lo para o inferno. É a forma que ele vive que vai dizer se ele já tem indícios, e não nós. Mas é mais fácil a gente, porque a gente gosta de ser melhor que os outros. A gente gosta de estar por cima da carne seca. A gente gosta de dizer quem é, de quem não é, de quem presta, de quem não presta. E a gente usa rigor humano, avaliação terrena, para fazer esses julgamentos. Estamos vivendo em novidade de vida, sim ou não? Não. Pô, pastor, então quer dizer que não tem mais lei? Eu não vivo debaixo da lei. Eu fui salvo pela graça. Mas a graça também não me permite fazer o que eu quiser. Ela me convida ao arrependimento todos os dias, para que eu seja capaz de viver em novidade de vida todos os... Isso é aliança. Você é crente? Glória a Deus que você é crente. E eu não estou fazendo isso de forma pejorativa. O que eu espero é que você entenda que todos os cultos que você vem, todas as atividades, elas vão colaborar para que você permaneça no caminho, mas elas não vão te salvar. Nenhuma delas. Vir no culto não te salva, vir no estudo bíblico não te salva, ir na célula não te salva. Participar do encontro de mulheres não te salva, participar do Forja não te salva. A gente recebeu, a gente vai ter provavelmente no mês que vem, noites de adoração, uma vez por mês, nos sábados. Vai ser noite de adoração e de oração, para começarmos a implantar salas de adoração e oração, e uma vez por mês vai estar aqui. Quem quiser vir, o pessoal do louvor vai ser escalado, então acho que vai, né? Não vai ter muita opção, pelo menos para os escalados. E a gente vai estar aqui adorando, buscando, chorando, manifestando virtude, dom, glorificando, e tudo que tem direito. Pastor, mas daí eu vou ter uma experiência. Talvez você tenha, talvez Deus te dê uma visão, Deus abra o teu entendimento no Espírito, você ore por um irmão, um milagre, um monte de coisa pode acontecer. Mas isso não quer dizer que você foi salvo, porque o que dá indício é a nova criatura, é a maneira que eu vivo, não a obra que eu faço. Por isso que a nossa aliança, ela agora, quando falamos sobre andar com Ele, nos pede algo. E o que nos pede? Andarmos em novidade de vida. Amém ou não? Isso é ser igreja. É mais fácil, não é? Ou deveria. Cumprir regra é um problema, custa caro financeiramente. Demanda tempo, você tem que preparar as coisas. Viver no Espírito é todo dia, toda hora, em todo momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Isso é viver como cristãos baseados no Evangelho. E é isso que tem sido roubado de nós, queridos. E essa é a nossa grande missão, voltar para o início das coisas, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Amém ou não? Amém ou não? Que essa palavra possa ter tido sentido no teu coração. Tentei ser o mais fácil possível, para ninguém ter problema de compreensão.
E que esse evangelho simples, talvez até simplório para alguns com mais conhecimento, apesar de toda essa subsídio, ele seja profundo e verdadeiro, capaz de mudar quem somos e alterar essa caixinha que a gente tem aqui, esse órgão de forma figurada que a gente carrega nessa caixinha, que é o nosso coração, que é onde Ele quer que as coisas realmente mudem e sejam transformadas nas nossas vidas. Amém, querido? Fique de pé, aplauda o Senhor se você puder. Aplauda com vontade.